noite, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Space Home, a primeira edição do nosso estudo, da nossa possibilidade de estarmos ao redor da Palavra de Deus de forma virtual. Eu quero agradecer a você que está acessando agora a nossa live aí para a gente ter este tempo ao redor da Bíblia Sagrada, esse tempo de estudo, esse espaço que Deus tem dado para todos nós e um privilégio hoje, na nossa primeira oportunidade, nosso pastor aqui, pastor Marcelo Feitosa. Seja muito bem-vindo, pastor, obrigado pela sua presença. Boa noite, graças a Deus, o privilégio é todo meu, Space Home, esse momento de aprendizado da Palavra de Deus, estamos juntos. Legal, eu gostaria de começar com uma oração, aproveitar aqui o nosso pastor. Pastor, pode fazer uma oração para que Deus nos abençoe nesse tempo? Amém. Pai, nós te damos graças por esse momento incrível que o Senhor tem dado a todos nós. Estamos no lar do teu filho, da tua filha, e que esta noite seja um momento agradável em companhia dos teus filhos, aprendermos um pouco mais da tua palavra, das Escrituras. Estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, nos abençoe, abençoe também esse lar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa a gente aproveitar. E o que a gente quer no início aqui, primeiro, é explicar essa nova proposta, esse novo projeto que a gente está realizando aqui com o apoio da Igreja Harvest Field aqui em São Paulo, a Harvest Field Church, com a permissão dos nossos pastores, pastor Carlos Alberto Silva, pastora Rose Silva. A gente está tendo essa grande possibilidade de dar uma resposta para nós mesmos, mas também uma resposta para Deus, uma resposta ao mundo. E o Projeto Space nasceu da necessidade que os pastores vislumbraram aqui na igreja de um tempo, de um espaço, e por isso o nome Space, de um lugar, de um tempo ao redor da Bíblia, de um tempo ao redor do Evangelho, um tempo ao redor das Escrituras. E em razão deste momento difícil pelo qual a gente passa, dessa pandemia, a gente fez de tudo para poder ajustar um tempo de estudo bíblico a todas as condições, a todos os protocolos de saúde, de distanciamento social que a gente precisa ter para que a gente possa ter algo de muita seriedade, de muito conteúdo bíblico, teológico, mas também tudo respeitando este momento pelo qual a gente passa e a gente não deixa de observar. Como é que vai funcionar o Space? Você que está me assistindo, a grande maioria de vocês já sabe que o Space começou agora, no sábado passado, porque a proposta vai funcionar como? Nós faremos um estudo semipresencial das Escrituras. Todo primeiro e terceiro sábado nós estaremos aqui na igreja, na Harvest Field Church, em São Paulo, aqui na rua Luiz Gatti, número 379. E nesse tempo a gente vai estudar séries bíblicas sistematizadas. A gente aproveitou no primeiro encontro e mostrou que todos os assuntos possíveis dentro de uma teologia a gente vai estar trazendo para dentro de séries que a própria igreja escolhe. E você sabe que a primeira série que foi escolhida, depois de a gente passou um questionário por toda a igreja, foi a personagem Jesus. É sobre Jesus que a gente vai falar durante 2 meses e meio, pelo menos 3 meses agora, nesses encontros que nós teremos, sempre presencialmente, no primeiro sábado e no terceiro sábado de cada mês. E na terça-feira seguinte a esses sábados, a gente entra aqui no Space virtual, no Space in Home. Por quê? Porque a gente quer que o Space, na verdade, seja, em última instância, na sua casa. A gente deseja que o Space seja esse espaço, este tempo, este lugar dentro da casa dos nossos membros da Harvest, dos nossos amigos da Harvest e de todos aqueles que acessarem esse canal. Portanto, como é que vai funcionar agora? Como é que funciona agora no mundo virtual? No mundo virtual agora, a ideia é que a gente faça um breve resumo daquilo que nós falamos no sábado e a gente também estabeleça um tempo aqui para responder às perguntas que nos foram enviadas por meio da caixa de perguntas que foi aberta no Instagram da página da Harvest Field durante a nossa exposição no sábado. Então, durante a nossa exposição, durante o tempo em que nós tratamos aqui o primeiro tema, a caixa de perguntas foi aberta e algumas perguntas foram enviadas e nós vamos então tratá-las aqui, pastor. Então vai ser sempre assim, primeiro e terceiro sábado presencial e nas terças-feiras seguintes a esses encontros presenciais, a gente se encontra aqui no Space. Deixa eu já te fazer aqui uma provocação e te encorajar. Faça de tudo para que essas terças-feiras
seja algo da sua agenda, que você não abra mão desse tempo de estar em família, ao redor aí na sua casa, ao redor da televisão, ou do tablet, ou do celular, enfim, mas que você possa estar em família. É muito provável que hoje, talvez um pai que veio, ou uma mãe que veio aqui no sábado passado, esteja tendo a possibilidade de estar com seu filho assentado no sofá, e é isso que a gente quer. A gente quer que o Space ele se prolongue nas nossas residências e que a palavra de Deus alcance não só a tua família, mas se observado todos os protocolos de saúde, for possível que você também traga um vizinho, um amigo, claro, respeitando todas as regras de distanciamento, vai ser muito bom. Na igreja nós estamos abrindo aproximadamente 150 vagas a partir dos próximos encontros. Se a gente multiplicar isso por 2 ou por 3 pessoas, a gente vai alcançar 500 pessoas na terça-feira e isso vai ser maravilhoso para a gente poder conversar. Mas vamos lá. Se a proposta é a gente fazer um breve resumo, você que não pôde estar com a gente aqui no sábado, nós iniciamos uma série que tem por finalidade entender os endereços de Deus, os lugares em que Deus estabeleceu para se reunir com seu povo ao longo da história, quais foram os espaços que Deus designou. E de forma muito resumida, a gente iniciou dizendo que Deus, desde o princípio, num lugar que nós não podemos detectar, num tempo que nós não sabemos precisar, o fato é que, num dia na eternidade, Deus desejou se relacionar com a criação. E para isso ele estabeleceu aqui o planeta Terra como um novo espaço, um novo space onde ele gostaria de fazer isso. Fez o jardim maravilhoso do Éden e lá fez todas as maravilhas da criação, colocou Adão e Eva no paraíso e, infelizmente, nós tratamos de forma bem en passant, forma bem passageira, como o homem se revoltou com tudo isso. E ao longo deste primeiro encontro, a gente se viu diante de um panorama bíblico do Antigo Testamento, onde o grande objetivo era tratar não só a história bíblica do povo hebreu, desta saga, mas também trazer conhecimentos básicos a respeito da geografia bíblica, para que a gente se preparasse para chegar em Jesus, que é a personagem que a gente começa a estudar a partir do primeiro sábado do mês de setembro. E a gente demonstrou que ao longo de todo este período, de todo este processo, deste projeto de redenção para a humanidade, Deus estabeleceu determinados spaces, determinados lugares, endereços, onde ele sempre mostrava à humanidade que ele queria se manifestar e se relacionar com o seu povo. Mostramos as formas como inicialmente Deus se relacionou de forma limitada com os patriarcas, seja no alto de alguns montes ou até mesmo na profundeza dos vales, como por exemplo fez com Jacó. Tempos depois, tirando o povo do Egito mediante aquela história maravilhosa com a liderança de Moisés, Deus também caminhou com o seu povo pelo deserto, estabelecendo um espaço para se manifestar ali por meio da tenda do encontro, a tenda do tabernáculo. Este era o endereço provisório de Deus durante todo este tempo. E depois que Josué assumiu com a morte de Moisés a liderança do povo, este povo alcançou a terra prometida a partir da cidade de Jericó. E com o avanço da terra, entendemos como foi o processo da passagem dos tempos de juízes para a monarquia em Israel. Passamos pelas considerações a respeito do rei Saul, do rei Davi, e chegamos no rei Salomão e a triste divisão do reinado que houve em razão da briga que teve ali entre seus 2 filhos. Percebemos que durante a monarquia, o space, o lugar onde Deus se relacionava com o seu povo, era exatamente no templo em que Davi desejou construir e que foi realizada a obra por meio de Salomão. Este era o templo, este era o lugar, este era o space onde Deus se relacionava com o seu povo. E vimos que, infelizmente, em razão da promiscuidade, da prostituição, da idolatria, este povo perdeu a oportunidade de se relacionar com Deus no espaço que Deus havia determinado ali naquele templo, e vimos que após os cativos sofridos por Israel no ano de 722 a.C. e no ano de 586 a.C., onde Deus enviou impérios como a Síria e a Babilônia para, de fato, colocar uma nova disciplina em Israel. Vimos que Israel foi parar na Babilônia em razão de um cativo, e quando retornou para reconstruir
toda a cidade de Jerusalém que estava destruída, mas que mesmo Deus se manifestando poderosamente para preservar um povo que necessitou passar por aquela disciplina, mesmo quando este povo, após retornar do cativo e ainda assim ter ouvido novamente a voz profética, o fato é que o tempo se passou e este povo novamente deu as costas para Deus e Deus se calou. A voz profética se calou, as últimas vozes foram de Ageu, Zacarias e Malaquias, mas o povo, por não dar mais ouvidos à voz profética, fez com que Deus se calasse e a gente chegou no tempo onde nós queríamos chegar, que era o fato de que, após 400 anos novamente de silêncio, Deus estava providenciando a mais radical mudança de endereço da história. Deus que se relacionava com o seu povo sempre lá, sempre baseado no que Davi escreveu no Salmo 115, versículo 3, onde está Deus, Deus está lá, Deus está no céu, e é de lá que ele se manifesta, é de lá que ele faz tudo o que lhe agrada, e de vez em quando ele dá umas visitadas aqui na terra, ou é no alto de um monte, ou era no interior da tenda, ou era dentro do templo, no Santíssimo Lugar. Mas o fato é que Deus está provocando agora uma nova mudança. Deus está agora se manifestando por meio de Jesus Cristo. Uma voz que clama no deserto começa a dizer a toda a humanidade: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, Deus já está entre nós, Deus já nasceu, o menino Deus está entre nós, é Jesus Cristo, já encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós somos capazes agora de ver a glória do Filho unigênito, a glória de Deus Pai manifesta no verdadeiro homem, no verdadeiro Adão, naquilo que Deus gostaria que Adão fosse. Jesus Cristo veio cumprir isso. E é a proposta nossa, a partir dos próximos encontros, após ter feito este panorama bíblico do Antigo Testamento, estudarmos a vida de Jesus, entendermos esta mudança radical de endereço de Deus que estava sempre lá, ou era no alto de um monte, ou era numa tenda, ou era no templo, mas era sempre em algum lugar distante. A verdade é que agora Deus se aproximou ainda mais. É Deus entre nós, Jesus, o Emanuel, e é a vida deste Jesus que nós passaremos agora um longo tempo estudando. Pastor Marcelo, eu queria suas considerações a respeito deste primeiro Space, da resposta que o ministério deu para a igreja e também dessa resposta que a igreja deu para o ministério. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Glória a Deus, nós ficamos felizes pela resposta que a igreja chegou no sábado, chegou com um grande contingente. Nós estamos felizes com a resposta que vocês estão dando, acreditando na igreja, acreditando nesse projeto, acreditando nessa modalidade de ensino. É revolucionária mesmo o jeito, é revolucionário o jeito da gente ver as escrituras nesse tempo pandêmico. A gente está se redescobrindo nesse mundo online, olhando para uma câmera, e a gente coça aqui, a gente fica, eu devo coçar, não coço, eu devo me ajeitar melhor, eu cruzo as pernas. É meio desconfortante isso, mas nós estamos felizes, sim. A igreja tem visto uma resposta incrível da sua membresia, estamos muito contentes com isso. O Márcio acabou de fazer uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Esse Deus tem duas palavras que elas são até chatas de ser ditas, porque elas são difíceis: transcendente e imanente. Esse Deus tão grande, tão imenso, e ao mesmo tempo ele se tornou tão pequeno, do tamanho do meu e do teu coração. Ele cabe hoje dentro desse espaço chamado coração, o teu coração, o coração do teu lar, o nosso coração. E nós estamos felizes, muito felizes por esse espaço que está se abrindo, essa oportunidade que a igreja tem de juntos nós navegarmos nesse espaço, né? Em sua casa, você que abriu esse espaço carinhosamente para a gente entrar. É incrível como Deus, ele sempre buscou esse espaço ao longo de toda a história. Parece-me que quando ele se fechava, Deus abriu um novo espaço, e foi isso que a gente viu sábado. Quando algum espaço se fechou, Deus foi lá e reabriu esse espaço e reconectou o homem a ele, ou por um profeta, ou por uma lei, ou por um estatuto, ou por uma modalidade, mas Deus sempre esteve conosco e continua com a gente. Uau, maravilha. Essa foi a proposta, realmente.
Pastor, chegaram algumas perguntas, então, pelo Instagram, eu vou lê-las aqui. Vamos tentar responder aí aos anseios, né? Aquilo que a gente não souber, a gente vai buscar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Uma das primeiras perguntas que chegou aqui é a respeito da Trindade. Durante a exposição, eu coloquei que em determinado momento, depois dos 6 dias que Deus estava criando o universo, ecoou uma ordem de Deus no universo, numa santa convocação à Trindade, Deus convocando a si próprio, o Deus Filho Jesus e o Deus Espírito Santo, para que o homem fosse feito, porque a Bíblia diz, façamos nós, no plural. E a pergunta que chegou então, quer dizer então que podemos admitir que nós temos 3 deuses? Não. Como resposta aqui a essa pergunta, se eu estiver equivocado, o pastor me corrija, nós não somos uma religião politeísta. Não, de jeito nenhum. Nós somos uma religião monoteísta, ou seja, cremos apenas num único Deus, que é composto, que é subdividido em 3 pessoas, 3 personalidades, mas todos eles da mesma substância, a saber, todos eles são da substância Deus. E uma das bases bíblicas que nós temos para isso é quando nós olhamos para o Evangelho e vemos o momento do batismo de Jesus Cristo. Talvez seja o momento mais claro, que mais elucida essa possibilidade. Nós vemos o cenário, a cena, em que Jesus Cristo está sendo batizado nas águas, e assim que ele é levantado das águas, uma voz ecoa nas nuvens, dizendo, este é o meu Filho amado em quem me alegro, e logo após, uma terceira figura aparece neste cenário, que é o Espírito Santo, que segundo o depoimento de João Batista, inclusive de seus discípulos, uma pomba, que era o Espírito Santo em formato de pomba, repousa sobre a cabeça de Jesus Cristo. Então é um momento em que a gente vê nitidamente em que Deus se manifesta, e este Deus é o Filho nas águas, é a voz nas alturas, e é o Espírito Santo que sobrevoa aquela região, aquele lugar. Portanto, um só Deus, todos eles a mesma substância, subdividida em 3 pessoas claramente. É isso, pastor? Já começou com uma pergunta super, hiper difícil, né? Sobre o maior mistério da Bíblia. O maior mistério da Bíblia, que é a Trindade, eu falaria que é muito difícil de respondê-la. A gente tenta chegar próximo àquilo que as Escrituras apresentam, né? Fica aqui uma sugestão, talvez, mais para frente, de uma série sobre a Trindade, de nós falarmos o porquê dessa Trindade. Nós tivemos vários concílios, homens que se reuniam em reuniões... O que é concílio, pastor? Concílios eram reuniões de grandes homens, grandes teólogos que se reuniam para defender um assunto. Por exemplo, houve uma época, logo depois de Jesus Cristo, que alguém disse assim, Jesus apenas parece ser Deus. Então, se ele parece ser Deus, então ele não é Deus. Se ele não é Deus, então ele não perdoa pecados. Se ele não perdoa pecados, nós não somos salvos. Então um grupo de homens se reuniu, discutiu por muitos anos, e este grupo disse assim, Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, e isso chama-se concílio. Então vale a pena aqui uma dica da gente fazer uma série sobre Trindade, falarmos sobre esses concílios, falarmos sobre esses homens que traziam estas heresias, e como foi difícil fundamentar e consolidar a palavra Trindade. O Márcio explicou maravilhosamente bem, o modelo do batismo é incrível. Vale lembrar que ouvir Deus falar fora do templo para um judeu era algo que eles não entendiam. Então, quando se ouviu a voz, Deus ali abriu um novo espaço. Deus abriu um espaço diferente para que aqueles homens ouvissem essa voz. O texto é claro, é voz audível. Eles escutaram essa voz. Deve ter sido algo incrível eles ficarem olhando para os lados e se perguntando, de onde vem essa voz? Essa voz veio de Deus, veio do céu, eles ouviram, e foi um grande espaço que Deus abriu, mostrando que Deus não estava circunscrito, preso em um templo. Ele já começava a inaugurar um modelo diferente de falar com as pessoas. E o modelo do batismo, sem sombra de dúvida, representa bem a Trindade nas Escrituras. Existem muitas outras coisas para serem faladas de Trindade, e vocês já começaram logo na Trindade, para nos pegar aqui. Sem dúvida, para mim, é a questão mais difícil das Escrituras,
é sobre a Trindade. É questão de fé, nós cremos na Trindade, o credo da HFC, ela crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se relacionando conosco. Como foi dito, 3 pessoas com a mesma essência, da mesma substância. É isso que a gente pode responder para você sobre Trindade. Uau! E esse aqui é o Space Home, é isso, é uma complementação do que a gente falou no sábado, né? A gente sabe que o assunto ele é vasto, às vezes o tempo é bastante reduzido, a troca de informação, de diálogos, ela está limitada em razão de toda essa questão pandêmica, e a gente quer ter então aqui essa oportunidade. Eu quero pedir uma coisa para você que está assistindo a gente aí, se você puder, dá uma digitadinha aí no onde tem um espaço para você se comunicar para a gente, só o número, só para dizer quantas pessoas estão na sua casa assistindo a gente. Olha, na minha casa nós estamos em 4 pessoas. Digita o número 4. Olha, na minha estamos em 2, na minha estamos em 5. Depois a gente vai dar uma somada, só para a gente tentar mensurar, mais ou menos, para ter uma ideia de quantas pessoas nós estamos atingindo neste momento. E eu quero crer, em nome de Jesus, que se nós estivermos atingindo a toda a família da Harvest Field que está nos assistindo, a gente vai estar com um bom número, pastor, Amém. se Deus quiser. Compartilha também a foto da sua família. Isso. A gente quer também saber como é a sua família. A gente tem esse desejo de conhecer vocês. Faz uma selfie aí. Isso, uma selfie. Se o seu papai e sua mamãe não vêm aqui, é hora da gente conhecê-los. Legal, faz uma selfie aí e marca o Instagram aí da Harvest Field, que é HFC Sampa, é isso? HFC Sampa. Né? Tudo junto, né? @HFC Sampa, né? Tem aí no canal. Enfim, faz essa gentileza pra gente, dá essa bola pra gente, essa audiência, mas a verdade é para que a gente comece a divulgar um canal de comentários a respeito da palavra de Deus, de estudos da palavra de Deus. Uma outra pergunta que tem aqui, pastor, na verdade são 2, eu ia pedir aí para o senhor ir para cima dela. É a respeito da tribo de Judá. A pergunta diz respeito que, olha, o Márcio comentou sobre 2 grandes invasões que houve à nação de Israel, né? Na primeira, pela Síria, e na segunda, a nação de Judá, por Babilônia. Em razão disso, é correto dizer que atualmente, então, só resta a tribo de Judá, ou Israel ainda é dividido em 12 tribos de Jacó? Uau, essa pergunta é muito legal. 722 e 586, respectivamente, 2 impérios, o assírio e o babilônico, invadiram e levaram pessoas muito importantes de Israel para serem cativas. Ficou um grande contingente em Israel, ficaram muitas pessoas. Daí a gente tem a história dos samaritanos, etc. A história é muito longa. Hoje, nós não temos Israel dividida em tribos, a gente tem região. Você vai ler nos evangelhos de Jesus a região da Idumeia, a região da Galileia, a região da Judéia, região de Samaria, região da Pérea, região de Decápolis, são 10 cidades. Então, o que nós temos hoje registrado, Israel está dividido por regiões. Essas regiões, na época de Jesus, eram regiões governadas por homens, pelo Império Romano, e nós não temos Israel hoje dividido por tribos, pelas 12 tribos. Mas a gente tem alguns movimentos. Por exemplo, eu sugiro a você que pesquise sobre o retorno dos filhos de Manassés. Isso é um retorno muito interessante, mais de 9.000 judeus retornando a Israel da parte norte e sul da Índia. Eles estão voltando. Agora recente, né? Recente. Eles estão voltando e os homens, inclusive, já fazem parte do exército de Israel. Os rabinos reconheceram essa ligação com a tribo de Manassés. Vale lembrar que eles não estão voltando para a tribo de Manassés ou o território de Manassés. Eles estão retornando, Márcio, para Israel. Então é um retorno muito interessante, é um retorno muito significativo para Israel e também para as Escrituras, e a gente vê claramente que o judeu ele tem essa atração pelo território, ele tem esse chamamento por Israel. Ele não consegue ficar muito tempo fora de Israel, não. Ele quer voltar mesmo para o berço esplêndido que é a sua terra prometida a Abraão, cumprida aí em vários homens, em vários reis, até os dias de hoje. Uau, maravilha. Se você que está chegando hoje e não pôde vir sábado aí, essas questões foram bem explicadas no
no nosso encontro aqui presencial sábado passado, a gente deixou bem claro como é que foram essas invasões a Israel, essas duas grandes invasões que praticamente devastaram, né, o povo de Israel em razão do pecado que eles cometiam. A gente deixou bem claro, então, como é que se deu a origem dos samaritanos, a origem do aramaico, da língua, enfim. A gente explicou bem sobre isso e hoje, claro, a gente está tentando trazer você que não pôde estar no sábado para esta mesma página através aqui do nosso Space in Home. Tem uma outra pergunta aqui, pastor. Essa eu vou tentar resolver aqui. Se eu não conseguir, me ajuda aí. A pergunta é, você poderia explicar novamente a questão de nós estarmos numa nova Babel? Essa questão está surgindo do fato de que eu dei uma leve transcorrida a respeito de uma teologia muito moderna que existe nos dias atuais, chamada teologia da modernidade líquida, tem sido escrita pelo... Ele é filósofo, pastor? Eu acho que é um filósofo, escritor? Escritor. É um escritor chamado Zygmunt Bauman, e ele, muito felizmente, colocou um nome numa teologia ou num entendimento de que ele percebeu que na história da humanidade alguns ciclos têm se renovado e quando chega-se uma determinada característica, um determinado momento, tende-se a viver o que a história já viveu. Por exemplo, ele tem um entendimento de que em todos os momentos em que a humanidade consegue chegar na plenitude do conhecimento entre as pessoas, ou seja, já não há mais barreira na comunicação, todo mundo se entende perfeitamente, seja não só sobre a questão cultural, questão tecnológica ou até mesmo a barreira da língua. O que acontece é que esta humanidade, quando chega nesta plenitude de comunicação, ela não exalta a Deus, muito pelo contrário, o que ela faz, o que ela tende a fazer é ser desleal a Deus, ela tende a fazer maldades contra Deus. E Zygmunt Bauman entende que a primeira vez que isso aconteceu foi exatamente entre Adão e Eva. A plenitude do conhecimento e da comunicação entre o casal era plena. Eva entendia completamente o que o Adão estava dizendo e Adão entendia plenamente a comunicação de Eva. E naquele momento, quando eles poderiam usar isso a favor da exaltação a Deus, o que eles fazem é intentar contra Deus. Comeram da árvore do fruto proibido e viraram as costas para Deus, e desde então o pecado original chegou a todos nós por causa do DNA que herdamos dos nossos primeiros pais, né? E deixamos bem claro que por isso a gente crê na teoria da monogênese. Somos todos vindos do primeiro casal primitivo que Deus criou, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 27 e também versículo 28. O tempo transcorreu um pouquinho e logo no capítulo 6 de Gênesis, o próprio Deus relata que a perversidade do homem aumentou sobremaneira sobre a terra. A comunicação era plena e Deus diz que toda a inclinação dos pensamentos dos homens era só para fazer maldades. E aí Deus reseta a humanidade. Começa tudo de novo, nós temos a tragédia do dilúvio e em Noé a gente tem uma nova aliança e a coisa começa tudo de novo. E o Zygmunt diz que é incrível como a coisa se repete, porque quando chega em Gênesis 11, nós temos novamente o triste episódio de Babel. Em Gênesis 11, versículo 6, que se não me falha a memória, o próprio Deus diz e constata que o fato de haver uma única língua em toda a terra foi um fator preponderante para que a maldade do homem não tivesse limite. Nada poderia mais impedir o que o homem quisesse fazer. E é por isso que Deus vem e dá aquele espalha-barata do céu, confunde a língua de todo mundo, ninguém mais se entende. Espalha o quê? Espalha-barata do céu. Foi espalha-barata, era a gente pedindo, traz um pouco de areia aí, vinha pedra, traz pedra, lá vem pau, e ninguém se entendia mais, e aquela obra da Torre de Babel não foi adiante, porque era uma obra que intentava contra Deus. Na verdade, é uma obra em que o homem queria mostrar o seu orgulho, a sua prepotência, ele queria ser conhecido na terra como algo que, olha, tudo que nós humanos quisermos fazer, nós vamos fazer, temos condições de fazer. E Deus, percebendo isso, coloca uma barreira que, diante dessa barreira, o homem não consegue mais intentar contra Deus, que é fazer com que o homem não se comunique mais. E aí eu disse que nós estamos diante de uma nova Babel, exemplificando pelo fato de que, nos dias atuais, mais uma vez,
estamos chegando perto da possibilidade em que a comunicação do homem chega à sua plenitude. Mais uma vez, parece-nos que o fator comunicação ele está sendo vencido, ele está chegando à sua plenitude. A internet nos possibilita conversar com todas as pessoas em todo o mundo e o aplicativo de um celular me dá a oportunidade de chegar em qualquer restaurante do mundo, pedir um prato na minha língua, conversar com o garçom na língua dele, ele responde e eu entendo na minha. Então, mais uma vez, a gente colocou aqui primeiro para uma ideia, né, e para a reflexão das pessoas, se nós estamos muito próximo a uma grande tragédia mundial novamente, porque a história mostra que quando o homem chega na plenitude da comunicação, é tempo em que tragédias mundiais acontecem. Mas nós dissemos que essa tragédia não é mais para nós, igreja. Se isso vier a acontecer, e está para acontecer, a verdade é que nós cremos que já estaremos arrebatados, já estaremos com o Senhor Jesus Cristo, e nós não viveremos essa nova Babel. Incrível isso, né? Porque a gente vê no Vale do Silício hoje muitas empresas, grandes empresários, gastando bilhões de dólares para uma tal fonte de juventude. Acreditem nisso. A nanotecnologia, nanorobôs, por exemplo, eles estão buscando uma tecnologia hiper avançada para ter um avanço aí de idades. Eles estão na expectativa, por exemplo, de viverem até 150 anos. Em outras palavras, vencerem as bactérias, vencerem os vírus, a ponto de fazer com que o homem vença. Eles realmente retiram Deus, literalmente retiram Deus, chegam em um status de tecnologia tão alta, e corre-se o risco exatamente do que ele falou. Deus parece-me que ele está resetando mesmo a humanidade face a essa multiplicação da ciência hiper avançada. Bilhões e bilhões de dólares sendo investidos. A Google é uma das empresas aí que investe pesado nisso e a gente está correndo esse risco, né? Verdade. Pastor, vamos para a última pergunta. Na verdade, foram algumas, né, e a gente resumiu. A última pergunta diz respeito a alguns locais que nós demos nomes diferentes a ele. Por que os evangelhos trazem diferentes nomes a mesmos locais, a exemplo do Mar da Galileia? E a pergunta deve ter surgido pelo fato de que, quando nós transformamos o nosso púlpito aqui no sábado, no mapa de Israel, e quem veio pôde vislumbrar ou tentar visualizar isso, nós dissemos algumas vezes que o mesmo lugar era chamado de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, e a pergunta está dizendo, é um erro? Tem mais dois nomes. Tem mais dois. Kinerete ou Kinerote. Então você vê, né? E a pergunta, pelo jeito, está querendo nos provocar assim, é um erro da Bíblia? A Bíblia está se equivocando? Não, a Bíblia não está se equivocando. Até tinha discutido isso há um tempo atrás com o pastor Marcelo. A verdade é que a Bíblia foi escrita durante um período muito longo, 1.500 anos aproximadamente. Anos, mais ou menos 40 pessoas. E o pastor até falou na época para mim, falou, olha, se você olhar aqui para a cidade que você mora há alguns anos, você vai encontrar, por exemplo, uma ponte que antes tinha um nome, depois tem um outro, uma rodovia que é a Trabalhadores, e agora se chama Ayrton Senna. Ayrton Senna. E na Bíblia, então, acontece esse fator, né, pastor? Bastante. Dentro da arqueologia, você vai perceber que um nome A, daqui 300 anos, vai receber um nome B. Mas é o mesmo lugar. A gente tem que levar em conta a arqueologia bíblica, o tempo bíblico de descoberta dos artefatos arqueológicos. Quando isso acontece, as pessoas dão outros nomes para aquelas cidades, para aqueles reis, por exemplo, o próprio Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. Então, não é um erro bíblico. O que a gente vê é uma arqueologia bíblica provando cada vez mais que são os mesmos lugares com apenas nomes diferentes. Isso é muito relevante, porque mostra a cultura histórica que a Bíblia tem para a gente, né? Quando a gente mergulha nas Escrituras Sagradas, a gente vê a riqueza de conhecimento que é a Bíblia, e a gente fica de boca aberta, né? A gente fala, uau, nós não sabíamos que o mesmo lugar recebe 3, 4, 5 nomes, e na realidade é o mesmo lugar. Então não é um erro, fique tranquilo aí, se você tiver alguma dúvida, a matéria de arqueologia bíblica aí responde bastante essas questões. Amém. Gente, o Space tem essa proposta. A gente quer trazer todas essas matérias,
para dentro de uma série bíblica. A gente quer trazer a possibilidade de falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, arqueologia bíblica, geografia bíblica. A gente quer falar sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação. A gente quer falar sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, cristologia, bibliologia. Amém. Uau, tem tanta coisa. E a gente entendeu que seria muito pesado tratar essas matérias por meio delas próprias. Por exemplo, convidar a igreja para vir para a gente estudar hamartiologia durante 2 meses. Só o nome já... O nome já ia assustar. Já afasta. Depois da primeira aula, possivelmente na segunda, as pessoas não estariam. Então, a gente poderia falar, desculpa te cortar, a gente poderia dizer, poxa, Jesus perdoa as nossas falhas. Yes. Jesus perdoa os nossos pecados, ele abre um novo tempo, um espaço nas nossas vidas. A gente está falando de hamartiologia de uma maneira diferente. Exatamente. Quando a gente for tratar de cristologia, do poder, nós vamos tratar isso tudo dentro de uma série. E esta série agora é exatamente a vida de Jesus Cristo que nós vamos tratar. Todos esses assuntos nós vamos colocar no passo a passo da vida de Jesus Cristo, para que esta igreja, em muito pouco tempo, tenha um alicerce muito bom, Amém. muito forte, para que nós todos falemos a mesma língua a respeito da Bíblia Sagrada. Gente, eu quero deixar bem claro para vocês, então, que esta nossa primeira série, ela volta com tudo a partir do primeiro sábado do mês de setembro. E me perguntaram, Márcio, você vai tratar capítulo a capítulo do Evangelho? Não, a série vai tratar os 4 evangelhos, todos juntos, tá? Fazendo um passo a passo da vida de Jesus. E eu quero te fazer um convite aqui. Algumas pessoas procuraram para a gente e falaram, olha, eu queria participar mais do Space, o que você está precisando? Você vai formar uma equipe? Não, o Space não vai formar uma equipe, porque as pessoas que se apresentaram foram pessoas voluntárias para trabalhar com a gente. Então, se você deseja fazer parte desse projeto, assim, de forma assídua, eu vou estar aqui todos os sábados, estaremos juntos aqui para aprender, e eu sou, por exemplo, do Ministério do Louvor da igreja, eu vou te perguntar, procura o diretor musical, tá, ok? Para que você manifeste a ele que você deseja fazer parte de uma equipe que vai abrilhantar o nosso espaço aqui neste período. Se você é, por exemplo, do concierge e fala, eu gostei, eu topo, eu preciso, eu quero aprender, então, procura aí os líderes do concierge para que você já diga para eles, olha, pode contar comigo em todos os spaces, sou voluntário. A gente quer que o space não tenha peso, seja algo muito leve e seja nosso, tá bom? A série que começa por meio de Jesus, da vida dele, foi tratada junto com vocês escolheram. E as próximas séries, quando chegarem no momento, são vocês que também vão escolher para a gente ir caminhando na Bíblia Sagrada, tá? Eu quero te pedir que você compartilhe essa experiência, tá? Que você leve essa possibilidade a mais pessoas. Como eu disse no início, a ideia é que nessas terças-feiras a gente esteja junto com você na sua casa para complementar algo que nós falamos, trazer um pouco mais de lucidez, eventualmente tirar as dúvidas, como nós fizemos hoje, mas principalmente que o Space ele chegue na sua casa. O meu sonho é que o Space não seja aqui dentro das 4 paredes da nossa igreja, mas seja dentro da sua casa, que o espaço que Deus quer se relacionar seja junto com vocês aí, ao redor do sofá onde vocês estão, das cadeiras onde vocês estão, e se puder compartilhar com vizinhos, com amigos, dentro da possibilidade que nós estamos vivendo, faça isso. É o grande sonho que a gente tem de alcançar, de que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. E eu queria, pastor, provocá-los aqui. A gente sempre ao final do nosso Space in Home, a gente vai tentar provocá-los a um momento. Veja bem, o que eu vou sugerir agora primeiro, não é obrigatório, faz se você quiser. Aliás, me perguntaram, pô, Márcio, mas se a gente reunir alguns amigos na nossa casa, familiares, precisa ter comida? Se vocês quiserem, maravilha. Se quiser ter uma coxinha, se quiser ter uma esfirra, se quiser ter um café, maravilhoso. Oba. Né? Aliás, convida a gente que a gente vai aí também, mas não é obrigatório, também não é obrigatório. Mas se quiser, amém. A gente quer um modelo que não seja engessado, que seja completamente livre. Mas uma provocaçãozinha a gente vai sempre fazer no final. E hoje, considerando o primeiro tema que nós tivemos, que foi onde está Deus, eu queria provocá-los aí agora, quando a gente encerrar essa live, que vocês tivessem um pouco de tempo aí, muito pequeno mesmo, 2, 3 minutos, para você compartilhar com a sua família onde você encontrou Deus. Onde foi que você encontrou Deus? Dias desses, a minha filha perguntou para mim quando é que eu tinha
me entregue a Cristo. Quando é que eu aceitei Jesus Cristo? E eu falei, filha, o pai nasceu, teve o privilégio de nascer num lar cristão, por isso me foge à memória o dia em que eu aceitei Jesus. Eu me reconheço por salvo desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu nasci na igreja. Mas eu contei para ela a história de conversão do meu pai e do meu avô. E foi uma experiência incrível, porque a experiência de salvação do meu avô, por exemplo, que era participante da religião católica, dos nossos irmãos, da tradição da religião judaico-cristã universal católica, é uma experiência que foi muito interessante, porque o meu avô já era um jovem, bastante católico, bastante apegado à religião católica, e um dia, conversando com um padre, ele disse, padre, eu queria entender uma coisa, porque aqui nós somos ensinados a adorar uma imagem para chegarmos até a Deus, mas na igreja dos crentes eu vi que não tem imagem. Ao que o padre, ao final da missa, pediu para que o meu avô se dirigisse à sacristia, e fechando a porta, ele disse, olha, eu queria que você soubesse que os nossos irmãos da religião judaico-cristã evangélica, eles têm razão em não ter imagens para adorar a Deus, porque eu, lendo a Bíblia Sagrada, percebo que, ao longo da história, Deus ficou muito bravo, muito irado, toda vez que o povo mantinha uma imagem, adorava uma imagem para tentar chegar até ele. E essa experiência foi incrível, porque o meu avô, muito católico, muito beato, saiu da igreja católica e foi procurar uma igreja evangélica, e ali ele se entregou a Jesus Cristo naquele momento, porque ele entendeu que, inclusive, um sacerdote da igreja estava dizendo, nós estamos aqui vivendo algo que não está se ajustando à igreja. Abriu um espaço no coração do avô. Abriu um espaço. E, por favor, você que é nosso irmão católico e está me ouvindo nessa live, nós não estamos aqui para te julgar, nós não estamos aqui para dizer se você está certo ou errado, porque o julgamento cabe ao Senhor Jesus, cabe a Deus. Todos nós prestaremos contas diante dele. Mas o fato é que essa foi a experiência de conversão do meu avô. E eu acho que talvez na sua casa deve ter muita história para contar. Sem dúvida. Certamente há filhos que não sabem como os pais se renderam a Cristo. Certamente pode ser que os pais não sabem qual foi a experiência de conversão do filho. E eu queria te provocar, assim que a gente fechar essa live aqui, para que você, pai, contasse para o seu filho, e você, filho, contasse para o seu pai como é que foi a experiência de conversão. E a segunda provocação que eu quero fazer, se possível for, é provocá-los a uma oração. E, caso vocês possam, eu gostaria que você talvez escrevesse num papel essa oração. Onde é que você gostaria ainda de encontrar Deus? Será que você poderia escrever isso em 2 ou 3 linhas num papel? Por exemplo, eu gostaria de encontrar Deus no meu relacionamento com a minha namorada, eu gostaria de encontrar Deus na minha vida profissional, eu gostaria de encontrar Deus diante desse dilema pandêmico que eu estou vivendo, que me leva a uma depressão, que me leva a uma síndrome do pânico. Será que você pode escrever isso em silêncio e, ao final, você ler esta oração para as pessoas que estão na sua casa? E a regra é: o que você ouvir do outro durante esse espaço não cabe crítica, não cabe nenhum argumento. Se a pessoa contar para você a história de como ela aceitou Jesus, você não deve criticá-la em nada, você apenas ouve, e se ela escrever esta oração e ela falar, olha, eu quero encontrar Jesus, por exemplo, no meu relacionamento com a minha namorada, papai e mamãe não vai perguntar absolutamente nada a respeito disso, papai e mamãe vai orar a respeito desse problema. É uma provocação que fica aqui para levar a família da fé, a estar um pouquinho junto ao redor da Bíblia, ao redor das Escrituras e, principalmente, encerrando este momento com uma oração. Legal. Tem o hábito também, fica uma dica aqui, uma sugestão. Tem o hábito de você fazer anotações. Tem o seu caderno, o famoso caderno, a famosa caneta lápis, seu marca-texto. Faça a sua anotação. Cria o seu resumo dessa jornada que nós tivemos aqui do sábado e da terça-feira. Se você, além da sua oração, se você pudesse criar um parágrafo daquilo que você aprendeu, desde o Jardim do Éden até a sua oração, como seria também o seu parágrafo? Onde eu encontrei Deus? Eu encontrei Deus dia 9 de março de 2009. Já era cristão, casado, e eu tive uma grande experiência com Deus. Tive outras, mas esta experiência, dia 9
de março de 2009, às 23 horas e 55 minutos, foi o dia que eu encontrei Deus. Ele sempre existiu, mas nesse dia eu pude compreender um pouco mais do seu amor pela minha vida, e desse dia virou uma chave, virou um pensamento, e foi um grande espaço que se abriu em mim. Foi o space que se abriu em mim, e desse dia em diante eu tomei um rumo na vida totalmente diferente. Faça isso. Que dia que você encontrou Deus, relata isso, como o Márcio disse, faça a sua oração, vai ser incrível. Essa é a proposta do Space, que está no coração do Márcio, que ele vem trazendo isso para nós. As dúvidas que a gente tentou responder geram mais dúvidas, né? Porque não tem respostas, né? As respostas sempre buscam outras respostas, os campos se abrem, os times se conectam, a palavra se conecta, e a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Tem um filósofo famoso que disse o seguinte, aliás, que falou muita coisa e não escreveu absolutamente nada. E ele terminou a carreira dizendo: eu só sei que nada sei, que foi Sócrates. Quem escreveu sobre Sócrates foram os seus discípulos. A gente também, a gente sabe nada. O que a gente quer aqui é aprender com você, nesse espaço de tempo aqui, caminhar com você, trazer uma informação legal para você e juntos, né, criarmos esse espaço agradável aí de teologia, de conhecimento, de palavra, de amizade e etc. Amém. Amém. Glória a Deus por esse tempo. Volto a dizer, a regra agora é que nada é obrigado, tá bom? As duas provocações aqui sugeridas para que você conte a experiência do seu encontro com Deus, bem como que você compartilhe a tua oração com a pessoa que está ao seu lado. Essas duas experiências são sugestões, nada é obrigatório. E a única coisa que a gente pede é que, se houver este momento aí em família, entre amigos, que não haja nenhuma crítica, que não haja nenhuma censura, que não haja nenhum cutucão de cotovelos, nenhum piscar, nenhum olhar 43. A regra é que seja possível compartilhar de informações, de ideias e principalmente de sentimentos em família, que papais possam entender filhos, que filhos entendam papais e que todos entendam os amigos, e a gente vive essa família que a gente quer viver. É isso, pastor? É isso, foi incrível. Glória a Deus, maravilha, que prazer, é o nosso primeiro Space Home. A gente quer agradecer a oportunidade, a tua audiência, te convidar então para o primeiro sábado do mês de setembro. Continue orando, compartilha esse momento, tá? Nós vamos abrir 150 vagas para o próximo encontro, então assim que abrirem aí as vagas, fica ligado, faça a sua inscrição. Põe na agenda já, né? Põe na agenda, porque da última vez, em 3 dias, encerrou, tá bom? Então, o espaço é pequeno e, por favor, corre logo para as inscrições, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Agradecer a produção, o Helder. O Eldão está aqui do outro lado das câmeras. Obrigado, querido. Deus te abençoe, tá bom? A toda a equipe que tem ajudado a gente. Queridos, Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Tamo junto.